Olá, tudo bem? Eu sou o Rony Olímpio, aluno de Direito da Universidade de Brasília, e nesse semestre eu pude conduzir a pesquisa, o trabalho Análise Concorrencial de Colusão em Algoritmos, qual o mínimo padrão probatório deve ser alcançado para condenações por violação à ordem econômica. Esse trabalho, ele se insere num contexto em que as empresas e os agentes econômicos têm desenvolvido cada vez mais tecnologias para atuar no mercado de forma mais eficiente, reduzindo seus custos e reduzindo algumas dificuldades em suas operações. Nesse sentido, constata-se o desenvolvimento notório de tecnologias como algoritmos, softwares e inteligência artificial. Mas a verdade é que, enquanto para as empresas, esse desenvolvimento de novas tecnologias significa novas oportunidades, significa ganhos, de eficiência e economia com recursos. Da perspectiva da autoridade, então do Estado, da regulação, o desenvolvimento dessas tecnologias, ele representa desafios, uma vez que é preciso que o Estado primeiro compreenda essa tecnologia para que em seguida ele possa regulá-lo. Essa pesquisa, ela foca, então, no desafio da autoridade reguladora com vistas para a seara concorrencial. O que se busca identificar aqui é como deve ser conduzida uma investigação, na seara concorrencial em que as empresas desenvolveram algoritmos e estão aplicando algoritmos no seu processo industrial. E aqui busca-se entender como deve ser conduzido o processo de análise de eventuais violações à ordem econômica, tratando especificamente de práticas colusivas. As práticas colusivas, por sua vez, são práticas quando há uma conduta coordenada entre concorrentes. Uma vez que entende-se que a conduta esperada de concorrentes é que haja uma competição entre eles e que, portanto, eles busquem inovar para se diferenciar dos seus concorrentes, mas quando decidem adotar práticas colusivas, o que eles fazem, na verdade, é tomar juntos uma aliança para, de alguma forma, maximizar os seus lucros em prejuízo dos consumidores. Para tanto que o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizada uma análise de precedentes, buscando identificar casos das principais autoridades mundiais, aqui inclusive com um adentramento na jurisprudência da autoridade brasileira, que é o CAD. Buscou-se identificar, então, casos em que a autoridade concorrencial investigou uma conduta colusiva horizontal, ou seja, esse acordo entre concorrentes, no qual houve alegação de uso de softwares, algoritmos ou inteligência artificial. Com isso, podemos encontrar diversos casos nas jurisdições do Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos da América, na Índia e no Reino Unido. E nós fizemos uma análise desses casos para identificar o que há em comum entre eles. E uma coisa que ficou clara, o resultado dessa pesquisa, é que a mera existência de uma evidência de conduta coordenada, de um comportamento conjunto entre concorrentes, o uso de algoritmos, ela não é suficiente. É preciso de que haja uma clara evidência de acordo entre os concorrentes, ou seja, é preciso a comprovação de que os concorrentes acordaram em atuar dessa forma. É preciso que se demonstre de forma direta, de forma clara, a existência de um acordo. Nesses casos, quando há demonstração de um acordo, houve a condenação. Pelo contrário, quando o acordo não foi comprovado, as autoridades concorrenciais arquivaram seus processos. E aqui é preciso entender que se fala de um acordo que não necessariamente é um acordo expresso, ou seja, não é necessariamente um termo por escrito, mas pode ser um acordo tácito. Há um exemplo de um precedente em que as concorrentes elas não assinaram nenhum termo de acordo, mas elas continuaram atuando, elas não questionaram a atuação colusiva e, portanto, foi compreendida como colusão tácita. Uma outra conclusão que salta aos olhos da pesquisa é que os processos que foram instruídos com celebração de acordo de leniência ou de outros acordos, como o plea agreement nos Estados Unidos, foram os mais eficazes em obter provas cabais para a condenação das empresas que estão sendo investigadas.